Volume 2 Capítulo 40 O comerciante de escravos. Depois de contar ao Alcorão que havia retornado para a mansão, Caim foi para a cama. Na manhã seguinte, enquanto tomava o café da manhã, ele falou com o Alcorão, que estava esperando atrás dele. Alcorão, você sabe onde posso encontrar um comerciante de escravos? Agora existem escravos criminosos devido ao incidente em Drintor, então gostaria de perguntar sobre transporte. Estou pensando em passar por aqui no caminho da escola para casa. Caim Sama, o melhor comerciante de escravos da capital real é a Companhia Sandaramar, localizada perto do Portão Oeste. Eles são famosos por seus escravos bem disciplinados e de alta qualidade. Compreendido, obrigado. Vou passar por aqui no caminho da escola para casa. Não, você está indo para um traficante de escravos, então vou te buscar na escola e iremos de carruagem, já que sei onde fica o lugar. Além disso, se o chefe de uma família nobre caminhasse sozinho, sem falar em ir sozinho a um traficante de escravos, espalhar-se-iam alguns rumores desagradáveis que afetariam a reputação da família Visconde Silford. Além disso, Caim Sama, você é amado pela família real, algo que muitos outros nobres realmente não suportam. Então, por favor, comporte-se. Devido às tentativas frenéticas do Alcorão para convencê-lo, Caim concordou em ser pego na porta assim que as aulas terminassem. Caim então terminou a refeição e foi para a escola. Embora tivesse planejado trabalhar como senhor apenas durante o fim de semana, devido a todos os tipos de problemas como atentado e desfalque, ele foi forçado a trabalhar como senhor. A academia era o único lugar onde ele poderia fazer uma pausa. Caminhar tranquilamente desde sua mansão levou cerca de 15 minutos, durante os quais ele aproveitou a luz do sol. Quando ele entrou na sala de aula, duas pessoas conhecidas já estavam sentadas em seus assentos. Bom dia, Caim Sama. Bom dia, Caim Kun. Teles, com os cabelos loiros apoiados nos ombros, deu-lhe um sorriso angelical, enquanto Silk, com os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, também sorriu para ele, cheia de energia. Bom dia, Teles, Seda. Ele levantou a mão e cumprimentou os dois. Caim Sama, por que não tomamos chá juntos depois da escola algum dia? Visto que você tem estado ocupado nos fins de semana ultimamente, não que nós realmente nos importemos. Caim balançou a cabeça ao convite de Teles. Sinto muito. Tenho que me encontrar com um traficante de escravos hoje, depois da escola. Talvez amanhã, ou algum tempo depois. Teles, ao ouvir a palavra comerciante de escravos, começou a ter ilusões de que Caim comprava meninas ou enfeitiçava mulheres e as segurava nos braços. Caim Sama. NDD, não me diga que você vai comprar uma menina ou uma bruxa. Nós também estamos aqui, você sabe. O rosto de Teles ficou completamente vermelho quando ele começou a acusar Caim. Ele agarrou o pescoço de Caim com as duas mãos, balançando a cabeça de um lado para o outro, apertou ainda mais. Caim, pensando ou deve ser isso que ele quis dizer, foi agora convencido pelas palavras do Alcorão. Espere um minuto. Por que esse tipo de pessoa compraria? Você não ouviu falar que minha residência em Drintor foi atacada outro dia? Como os agressores ainda estão presos dentro da estação de guarda de lá, e eu quero vendê-los como escravos criminosos, pretendo ir ao traficante de escravos para que eles vão a Drintor para buscá-los. Aturdida ao ouvir as palavras de Caim, Teles, constrangida com o seu comportamento, escondeu nas mãos o rosto agora vermelho, à beira das lágrimas. Ao vê-la agir assim, Silk, que estava sentada ao lado dela, apertou a barriga, rindo. Teles, parece que você tirou conclusões precipitadas. É culpa de Caim Sama, a maneira como ele diz as coisas é muito fácil de ser mal interpretada. Fazendo beicinho, Teles se virou de mau humor, mas mesmo assim ela ainda era muito fofa. O perfil do Ingrid Teles também é fofo. Caim expressou seus pensamentos em voz alta, fazendo Teles corar de vergonha, substituindo sua raiva. A propósito, Caim Kun. Está quase na hora das férias de verão, você tem planos? Você está indo para Drintor, certo? Silk, curioso sobre Caim, perguntou a ele. Isso é o que estou planejando fazer atualmente. O local precisa de muito trabalho.
Embora se você precisar de alguma coisa, eu sempre posso voltar aqui. Estávamos planejando ir para o território Malbec, como quando nos conhecemos. Mas veja, estávamos um pouco preocupados, então pensamos que talvez pudéssemos ir com você. Você estava lá naquele momento para nos salvar, mas ainda assim, estamos bastante preocupados. Silk disse a Caim, olhando para ele. Caim se lembrou de ter lutado contra o rebanho de orcs em sua primeira viagem à capital real. Ele havia chegado na hora certa, mas não tinha certeza se conseguiria fazer isso na próxima vez. Contudo, Caim queria garantir a segurança de suas noivas. Ainda não sei dizer se posso ir com vocês ou não, mas pelo menos vou me certificar de que vocês dois possam ir para lá em segurança. E mesmo se não formos juntos, irei te ver mais tarde. Na verdade, Caim pensou que seria mais seguro voar para primeiro chegar a Malbec, voltar para a capital real e mais uma vez mudar-se para Malbec, mas como nobres, eles foram forçados a gastar algum dinheiro nas cidades para a caminhada. Lá. Sem mencionar que os dois eram membros da família real e de uma família ducal, respectivamente, o que significa que eram duplamente, se não triplamente, obrigados a fazê-lo. Como a disciplina eletiva da tarde era convenientemente o curso de ferramentas mágicas, Caim decidiu que transformaria os dois em ferramentas mágicas para garantir sua segurança. As aulas continuaram e então chegou a tarde e hora do curso de ferramentas mágicas. O curso de ferramentas mágicas tratava principalmente de explicar a teoria por trás e as formas de fazer ferramentas mágicas. Os alunos só começariam a fazer ferramentas mágicas quando fossem estudantes do ensino médio. Então, por causa disso, se você gravar uma pedra mágica enquanto pensa em magia e depois aplicar poder mágico a ela, a magia gravada será ativada. Eu tenho. Caim estava pensando em maneiras de proteger os dois, mas nenhuma boa ideia lhe veio à mente. Porque a lição que eles estavam assistindo era sobre a ferramenta mágica perfeita para o que ele queria fazer, Caim gritou involuntariamente. Caim-kun, o que exatamente você tem? A professora Celina, professora responsável pelo curso de ferramentas mágicas, perguntou a Caim. Olhando em volta, Caim percebeu que estava parado, sozinho, com todos olhando para ele. Sinto muito. É só que o método que você acabou de explicar, professor, fez com que a ferramenta mágica exata que eu quero criar viesse à mente. Caim pediu licença e sentou-se. Ah, é assim que é, ouvi dizer que você tende a exagerar um pouco nas coisas. Não saia por aí fazendo coisas que incomodariam demais as outras pessoas, ok? Tudo bem. Vou tomar cuidado. A aula recomeçou, mas Caim já estava pensando profundamente na ferramenta mágica que iria dar a Teles e Silk. Terminada a aula, Caim se preparou apressadamente para ir para casa e, despedindo-se de Teles, Silk e seus colegas, deixou a academia. Ele se certificou de ter memorizado a ferramenta mágica que queria fazer e então subiu na carruagem que o Alcorão trouxe para buscá-lo. Passaram pelo distrito dos nobres até o distrito dos plebeus, perto do portão oeste, pegaram uma estrada secundária. Quando o Alcorão lhe disse que eles haviam chegado, Caim desceu da carruagem. Descobriu-se que o traficante de escravos não estava localizado em um bairro comercial movimentado, mas em um beco discreto que se ramificava em uma pequena rua lateral. Era um lindo prédio de tijolos de 3 andares com uma placa dizendo "O Companhia Sandaramara" na frente. Tendo descido da carruagem mais cedo, Cor abriu a porta do negócio e Caim entrou, sem se importar por ainda estar com o uniforme escolar. Bem-vindo. Quando Caim entrou na loja, um velho vestido com roupas de mordomo o cumprimentou. Mesmo que tenha visto Caim quando criança, ele o cumprimentou adequadamente. Bem-vindo, Lord Silford, à nossa empresa. O que você está procurando hoje? Ele foi muito educado, embora Caim ainda fosse criança, e até soubesse seu nome. Caim ficou surpreso. Como você sabe meu nome? Isso porque, se você tem um negócio na capital real, você presta atenção especial a todas as informações que pode receber. Derrotar monstros e salvar a princesa e a filha do duque, recebendo um título aos 5 anos e sendo promovido a visconde aos 10. Além de você, não há ninguém na capital real que possa fazer tais coisas. Ah, desculpe, isso foi rude da minha parte.
Eu sou Sandaramar, o presidente desta empresa. Prazer em conhecê-lo, Lord Silford. Caim ficou ainda mais surpreso ao saber que o homem que ele pensava ser o recepcionista era na verdade o presidente da empresa. Ah, talvez você tenha ficado surpreso por eu ser a recepcionista. Só faço negócios depois de ver o cliente. Não vendemos escravos para qualquer um, sabe? Eu julgo as pessoas com meus olhos e então decido se vendo para elas ou não. Caim poderia seguir o raciocínio por trás de tal método de negociação. Não demorou muito para ele perceber que se a pessoa para quem vendiam seus escravos fosse terrível, eles teriam uma vida miserável e difícil. Caim ficou impressionado com o fato de o Alcorão ter conseguido recomendar um negócio onde o próprio presidente julgava os clientes. Lord Silford, por favor, entre primeiro na sala de reuniões. Ei, alguém se encarrega da recepção, por favor. Abrindo uma porta ao lado da recepção, Sandaramar conduziu Caim até uma sala de reuniões, posição ocupada por um funcionário que saiu dos fundos da loja. Caim estava sentado no sofá lá dentro, Sandaramar à sua frente. Bem, você vê, a verdade é que eu sou visitando hoje porque capturei algumas dúzias de criminosos em meu território na cidade de Drintor, e estava pensando em entregá-los a você como escravos criminosos. Escravos criminosos, foi isso? Há um limite para sua utilidade, então eles não terão um preço muito alto. Você está bem com isso? Um típico escravo criminoso geralmente custa cerca de 3 grandes moedas de prata por pessoa. Claro, isso só se seus membros não estiverem feridos. Um escravo sem membros não terá ninguém que o leve. Eu concordo. Além disso, há 4 aventureiros ranking na ativa. Quero que você vá buscar cerca de 50 pessoas, mas deixarei os detalhes para você. Tanta gente? Cobriremos o custo do transporte de Drintor até aqui. Que tal uma moeda de ouro para um único aventureiro de nível e 3 grandes moedas de prata para cada escravo criminoso? Tudo bem. Por favor, vá buscá-los o mais rápido possível. Como há muitos deles, também temos que alocar muita mão de obra para a segurança. Entendido, iremos visitá-los e buscá-los esta semana. Traremos o contrato conosco. Caim e Sandaramar levantaram-se e apertaram as mãos. Lord Silford, por que não vai ver os escravos? Se não fosse por esta oportunidade de fazer um acordo, duvido que você tivesse vindo aqui. Caim não tinha intenção de comprá-los, mas como tinha conhecimento de sua vida anterior, ficou um pouco interessado em escravos. Bem, então me deu um tour. Guiado por Sandaramar, entrou no espaço de moradia dos escravos. É claro que a porta da sala estava equipada com uma grade com fechadura, permitindo olhar para dentro. Suas camas estavam alinhadas no quarto, havia muitas pessoas vestidas com roupas lindas. Os alojamentos dos homens e das mulheres eram separados, os escravos pareciam estar sendo alimentados adequadamente e nenhum deles parecia magro ou doente. Não importa para quem eu olhe, todos parecem um pouco tristes, mas parece que você os está alimentando adequadamente e eles não parecem muito deprimidos. Isso porque, como traficante de escravos, são bens extremamente importantes e valiosos. Se a sua condição física não for boa, não os vendemos. Afinal, administramos um negócio confiável aqui. Esse piso é principalmente para escravos por dívidas, então tem muita gente cujas empresas não decolaram e coisas assim. Ensinamos quem não sabe ler, por isso nossos clientes confiam muito em nós. Subindo as escadas para o próximo andar, estava cheio de homens-fera. Homens-fera cachorro, homens-fera gato, homens-fera urso e um monte de outros tipos de homens-fera. Muitos desses homens-fera foram vendidos quando as colheitas em suas aldeias eram muito pobres. Como os escravos de guerra e os escravos criminosos geralmente são enviados para as minas, você não os encontrará aqui. Ao ouvir a explicação, Caim de repente voltou seu olhar para uma porta que dava para os fundos do prédio, sentindo uma sensação de preocupação vindo de lá. Sandaramar-san, gostaria de ver as partes internas do prédio. As costas, hein? Embora eu não ache que você precise ver isso, Lord Silford. Está cheio de monstros que estão sendo transportados, que definitivamente irão atacar você, e escravos que estão sem membros. Não me importa. Deixe-me ver.
Caim foi guiado e finalmente entrou na sala de onde sentiu preocupação. Havia duas garotas homens-fera de idades diferentes sentadas na cama, uma delas com cerca de 15 anos e a outra com cerca de 10 anos. Ambas tinham cabelos brancos que chegavam à cintura e orelhas de raposa igualmente brancas na cabeça, o que as fazia parecer irmãs. No entanto, a menina mais velha não tinha nada sob os joelhos, enquanto a irmã mais nova havia perdido o braço esquerdo. Amontoados como se quisessem proteger um ao outro e fazendo caretas miseráveis, eles olharam para Caim quando ele entrou na sala e depois desviaram o olhar. Esses dois são. Em resposta à pergunta de Caim, Sandaramar começou a falar franzindo levemente a testa. Essas duas são irmãs, mas as raposas dizem que as raposas brancas trazem infelicidade e infortúnio, então seu povo as vendeu como escravas. Porém, durante o transporte, foram atacados por monstros, e o traficante de escravos, para se proteger, usou-os como isca enquanto fugia. Ouvi dizer que foi quando eles se machucaram. Depois disso, passou uma carruagem da nossa empresa, os aventureiros contratados exterminaram os monstros, salvando-os, e então nossa empresa decidiu proteger os dois. Eles podem estar faltando membros, mas a irmã mais velha é inteligente, é por isso que eles estão aqui. Dê-me esses dois, se quiser. Olhando para eles, Caim disse sem querer para Sandaramar. Volume 2 capítulo 41 Das Irmãs Raposas Brancas. Caim não conseguia tirar os olhos das irmãs que estavam sem membros. Alcorão ficou surpreso com a decisão repentina de Caim, com a boca aberta de surpresa. Ao ouvir Caim dizer que queria comprar as irmãs, que estavam sem membros, Sandaramar também ficou surpreso. No entanto, as próprias irmãs foram as mais surpresas. A irmã mais velha não conseguia nem ficar de pé sem ajuda, enquanto a irmã mais nova tinha apenas um braço aos 10 anos de idade, e mesmo assim lhes disseram que esta nobre criança os compraria. Caim-sama. Não decida apenas essas coisas. Além disso, essas crianças estão perdendo alguns de seus. Está tudo bem. A decisão é minha. Sem sequer olhar para o Alcorão, Caim continuou olhando para as duas garotas. Sim, entendo. Alcorão percebeu que deveria haver uma razão para o comportamento não convencional de Caim, então, meio convencido de que Caim tinha um plano em mente, ele assentiu obedientemente. Lord Silford, você está realmente bem? Sandaramar perguntou. Como presidente, ele estava preocupado com o fato de Caim ter dito que iria comprar escravos defeituosos. Sim. Posso falar com eles antes disso? Caim perguntou a Sandaramar, ainda olhando para dentro da sala. Sandaramar assentiu e abriu a porta. O nervosismo tomou conta do rosto das irmãs quando a porta se abriu. Aí está. Embora eu gostaria de falar sobre isso mais uma vez, então você pode decidir, Lord Silford. Caim entrou na sala, mais uma vez surpreendendo as irmãs e forçando-as a se encolherem ainda mais, tremendo. A irmã mais velha estendeu a mão na frente da irmã mais nova como se a protegesse, olhando para Caim. Caminhando lentamente em direção a eles até ficar bem na frente deles, Caim se agachou para que seus olhos ficassem aproximadamente na mesma altura, sorriu para eles e começou a falar. Os dois ficaram um pouco surpresos com as ações de Caim, já que para eles ele parecia uma criança nobre, mas então ele aproveitou para se agachar na frente deles para olhá-los nos olhos e sorrir para eles. Vocês dois gostariam de vir à minha casa? Eu não me importo se você não pode se mover livremente. Eu adoraria que os dois ficassem juntos. Eles se encolheram com a pergunta, mas então, depois de confirmarem silenciosamente entre si, assentiram levemente para o sorriso puro e inocente de Caim com rostos nervosos. Obrigado por aceitar. As palavras suaves de Caim suavizaram suas expressões, mesmo que apenas um pouco. Você poderia esperar um pouco? Tenho que ir assinar o contrato. Quando eu terminar, vamos para casa juntos. Tendo dito isso a eles, Caim saiu da sala, ainda olhando para trás. Lord Silford, você está realmente bem? Sim, eu não me importo nem um pouco. Você poderia, por favor, prepará-los para levar para casa comigo hoje? Sim, claro. Começaremos a fazer isso imediatamente. Vou redigir o contrato, então vamos voltar para a sala de reuniões de antes.
Caminhando atrás de Sandaramar, Caim e Alcorão o seguiram, passando pela senzala e entrando na sala de reuniões. Sandaramar instruiu a equipe a preparar as irmãs Raposa Branca e começou a redigir o contrato. Neste país, os escravos estavam vinculados aos seus contratos, que eram celebrados de comum acordo. O próprio contrato exigia que os escravos, o traficante de escravos e a parte compradora o assinassem. Dizia-se que os traficantes de escravos tinham seus próprios santuários aos deuses e que, quando todas as partes assinavam o contrato, ele era oferecido e desaparecia no mundo dos deuses. É claro que isto não se aplicava aos escravos criminosos. Lord Silford, como estávamos protegendo aquelas irmãs, elas não custaram nada. Porém, eles passaram 2 anos inteiros aqui em nossa empresa. Tivemos que pagar pela sua educação e pelas suas refeições. Então, se você pudesse nos reembolsar. Seria uma moeda de ouro e 4 grandes moedas de prata para nós dois, se estiver tudo bem. Sim, sem problemas. Pelo contrário, estou preocupado que você não tenha lucro. Caim achou que o preço sugerido por Sandaramar mal dava para cobrir o custo. Não importa. Nada vai mudar se eles ficarem aqui assim, e antes disso, seus rostos relaxam, mesmo que só um pouco. Tenho certeza que você pode fazer algo a respeito, Lord Silford. Sandaramar entregou o contrato concluído a Caim, que revisou seu conteúdo antes de passá-lo ao Alcorão, que também o revisou. Caim-sama, não há problema com o contrato. Assentindo com as palavras do Alcorão, Caim assinou o contrato e colocou sobre a mesa 2 moedas de ouro de sua bolsa. Fique com o troco, não preciso dele. Acho que tenho uma ideia de que tipo de pessoa você é, já que se dispôs a cuidar daquelas irmãs deficientes por 2 anos. Sandaramar sorriu com as palavras de Caim, mas sua expressão facial logo voltou ao normal. Entendido. Aceitarei com gratidão. Após receber o pagamento, Sandaramar fez uma reverência e saiu da sala para ajudar as irmãs a se prepararem. Desculpe, Alcorão. Havia uma razão pela qual eu tinha que comprá-los, não importa o que. Sentando-se no sofá, Caim começou a conversar com Alcorão, que estava atrás dele. Caim-sama, não sei o que você pode estar pensando. Tudo o que faço é ajudá-lo a continuar em seu caminho. Obrigado, Alcorão. Depois de agradecer ao Alcorão, ele tomou um gole de chá preto. Depois de um tempo, Sandaramar trouxe as irmãs para a sala. Naturalmente, a irmã mais velha não conseguia andar porque lhe faltavam as pernas, por isso um membro da equipe a carregava. Sentados no sofá, ouviram a explicação do contrato de Sandaramar. Ao contrário de antes, os dois agora usavam vestidos que pareciam roupas cotidianas de plebeus, com cabelos longos lindamente penteados. Caim olhou para eles. Finalmente, as 2 irmãs se convenceram e assinaram juntas. Bem, então o contrato está completo. De agora em diante, Lord Silford, chefe da família Visconde Silford, cuidará de vocês 2. Por que não me cumprimenta? Os 2 se afastaram de Sandaramar, agora de frente para Caim. A irmã mais nova agarrou o braço da irmã mais velha. Como esperado, ela estava nervosa. Mestre, eu sou a irmã mais velha, Lula. Esta é minha irmã mais nova, Laura. Nós 2 somos deficientes, então não sei se podemos ajudá-lo, mas é um prazer conhecê-lo. Eu sou Laura. Prazer em conhecê-lo. Os 2 se curvaram diante de Caim. Eu sou Caim von Silford-Drintor. Prazer em conhecê-los, vocês 2. Eu vim de carruagem, então vamos todos para casa juntos. Caim sorriu para eles. Os 2 ainda pareciam nervosos, mas suas expressões estavam muito melhores do que dentro da sala. Guiados por Sandaramar, saíram do prédio e entraram na carruagem. Lula foi levado para dentro por um funcionário, Laura sentou-se ao lado dele. Bem, vou visitar Drintor neste fim de semana. Obrigado pelo seu negócio hoje. Sandaramar e a equipe fizeram fila e agradeceram a Caim. Sim, obrigado pela sua ajuda com isso. O Alcorão levantou a voz para os cavalos e a carruagem partiu.
Sentados cara a cara com Caim, esta foi a primeira vez que os dois estiveram na carruagem de um nobre, então ficaram curiosos sobre o interior, seus olhares não pararam por um único momento. Enquanto Coran dirigia o ônibus, havia apenas os três dentro. Mesmo assim, as duas irmãs estavam nervosas, então sentaram-se uma ao lado da outra, segurando as mãos uma da outra com força. Lá fora, o sol começava a se pôr, as ruas estavam agora cheias de pessoas voltando para a casa do trabalho ou das compras. A carruagem passou por toda a agitação, continuando em direção à mansão de Caim. Eu tirei vocês dois de lá e peço desculpas por fazer isso sem a sua permissão, porque eu avaliei vocês. Caim disse a eles, deixando Lula instantaneamente tenso. Laura, aparentemente sem entender, olhou para o rosto da irmã agora um pouco mais tensa. Falaremos sobre isso mais tarde, quando você se acalmar. Dizendo isso, Caim virou-se para olhar a paisagem urbana do lado de fora da janela da carruagem. A carruagem entrou no bairro dos Nobres e continuou ao longo de uma estrada ladeada por enormes mansões em terrenos ainda maiores. Maravilhada com o tamanho das mansões, Laura ficou muito tempo olhando pela janela. E então, tendo passado por um portão vigiado, a carruagem parou em frente a uma mansão. Chegamos. Vou levar Lula-san. Enquanto os quartos estão preparados, vou te mostrar a sala. Cepção. Caim poderia ter ficado com Lula sem problemas, mas deixou isso para o Alcorão. Alcorão pegou Lula e carregou-a para a mansão. Silvia ficou momentaneamente chateada ao vê-lo chegar em casa com duas meninas de cabelos brancos, mas logo foi ajudá-lo. Alcorão e Silvia os conduziram à sala de recepção e as irmãs sentaram-se. Foram servidos chá preto e doces. Caim, sentado em frente às duas irmãs, tomou um gole de chá. Como sempre, o chá preparado pela Silvia estava delicioso. As irmãs olharam para ele. Bem, Laura olhou mais para os doces do que ele. Vá em frente e tomem um pouco de chá e doces, vocês dois. Ao ouvir essas palavras, Laura, embora nervosa, pegou um doce e colocou na boca. A doçura espalhando-se dentro de sua boca fez sorrir. Delicioso. Caim, Alcorão e Silvia sorriram ao ver seu rosto feliz. As bochechas de Lula também se contraíram por um momento ao ver Laura sorrir, mas então ela se virou e olhou para Caim com uma cara séria. Mestre, nós dois estamos sem membros, então por que você nos comprou? Não acho que não ter membros seja um problema tão grande. Eu posso simplesmente voltar a crescer. Caim respondeu levianamente, mas Lula e Laura ficaram surpresos ao ouvir o que ele havia dito. Disseram-lhes que recuperar os membros anos depois de perdê-los era basicamente impossível. Eles não sabiam exatamente que tipo de ajuda ele estava oferecendo, pois duvidavam muito que o garoto na frente deles pudesse fazer algo assim tão facilmente como ele havia afirmado. Ignorando a surpresa dela, Caim continuou. Ter o corpo nesse estado é inconveniente, não é? Além disso, já estamos na mansão, então acho que tudo ficará bem agora. Dizendo isso, Caim levantou-se e, parando na frente dos dois, estendeu a mão. Cura perfeita. Caim, estendendo a mão sobre os dois, entoou um feitiço. Naquele momento, os dois foram envolvidos por uma luz divina como nunca tinham visto antes. Quando a luz se acalmou, as pernas delgadas de Lula estavam esticadas à sua frente, enquanto o braço direito de Laura havia retornado. Se eles tivessem sido amputados, a magia de recuperação de alto nível extra-real teria sido suficiente para resolver o problema, mas já se passaram 2 anos desde que eles perderam seus membros, então era necessária uma magia de recuperação de alto nível, que Caim usou. Sem hesitação. Foi dito que a magia de recuperação de alto nível só poderia ser usada pelo Papa do país sagrado de Marineford e pelos cardeais que eram candidatos a seu sucessor. Nem mesmo os bispos enviados às capitais dos países poderiam utilizá-lo. Ele usou uma magia tão lendária para os escravos. Ei! Sem chance! Uau! Onei-chan! Eu tenho minha mão de novo! Vendo a magia de recuperação de supergrau de Caim pela primeira vez, Silvia e Alcorão ficaram surpresos. Eles sabiam o quão rara essa magia era. Vendo a magia dos livros ilustrados e dos contos de fadas com seus próprios olhos, eles mal conseguiam acreditar.
Laura estava comemorando, abrindo e fechando sua mão direita, agora crescida. Lula, ao ver aquilo e depois de verificar as pernas, ficou com lágrimas nos olhos. Era óbvio que os dois haviam passado por muitas dificuldades com a falta do segundo braço da irmã mais nova e com a falta das pernas da irmã mais velha. Lula abraçou a encantada Laura, que parecia não ter percebido que a magia de recuperação de Supergrau era tão incrível, talvez por ela ter sido escrava desde pequena. Lula abraçou Laura por um tempo, mas depois, afrouxando o aperto, olhou novamente para Caim. Mestre, não tenho palavras para expressar o quanto estou grato. Muito obrigado por nos curar. Mestre, obrigado. Lula abaixou a cabeça e Laura, copiando-a, fez o mesmo. Graças à magia de recuperação, a aparência deles também melhorou. Sim. Sem problemas. Embora eu ache que você precisa se reabilitar um pouco mais, quando estiver totalmente recuperado, que tal trabalhar como empregada doméstica com Silvia? Você pode relaxar no seu quarto hoje. Eu tenho que ir para o meu território agora, então Alcorão, Silvia, deixo o resto com você. Atrás dele, Alcorão e Silvia assentiram. Tendo presenciado a cena emocionante daquele momento, eles enxugavam os olhos com lenços de papel. Vá! O quarto está pronto. Lula-san, já que provavelmente será doloroso andar logo depois que suas pernas voltarem a crescer, deixe-me ajudá-lo. Enxugando as lágrimas, Silvia deixou Lula se apoiar nela e, com Laura caminhando ao seu lado, saíram da sala. Sozinho na sala com o Alcorão, Caim sentou-se no sofá com um suspiro de alívio. Caim-sama, eu não achei que você pudesse usar magia de recuperação de Supergrau. É por isso que você não se preocupou quando os comprou. Sim, isso também, mas pode haver outro motivo. Embora eu não vá dizer nada sobre isso ainda. Caim respondeu levianamente à pergunta do Alcorão. Ele não podia dizer mais nada, nem mesmo ao Alcorão. Essa era a importância de um segredo. Caim levantou-se e espreguiçou-se. Bem, então irei para Drintor. Estarei de volta ao anoitecer. Entendido. Por favor, tenha cuidado. Alcorão fez uma reverência e, com isso, Caim foi transferido para Drintor. Asterisco asterisco agradecemos por embarcar nesta jornada conosco, asterisco asterisco. Asterisco asterisco um pedido especial asterisco asterisco. Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, asterisco asterisco deixe seu like asterisco asterisco e asterisco asterisco compartilhe nosso conteúdo asterisco asterisco com amigos entusiastas de Light Novels. Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Asterisco asterisco vamos crescer juntos, asterisco asterisco gráfico com tendência de alta. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. Asterisco asterisco equipe Samurai Novel asterisco asterisco.